Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo sobre dicas importantes. Aquela dica que você vai escutar, vai ouvir, vai ver nesse vídeo e no dia 3 de julho você vai bater na minha porta cobrando e dizendo: Alan, não é que tu disse que ia cair na prova? Pois é, eu disse e vou acertar. Pelo menos uma. Uma eu vou acertar dessas três aqui. Das três disciplinas eu vou dizer uma que vai estar na sua prova assim, ó. Parecendo que eu que fiz a prova, entendeu? Hoje é civil, processo civil empresarial. Nós temos aqui, ó, 14 mais 5, faz a matemática, 19. 19 questões na prova. 7 de civil, 7 de processo civil, 5 de empresarial. Porém, não é tão fácil assim como você está esperando. Por que, Alan? Porque o negócio está bagunçado, meu filho. Meu amigo, empresarial está caindo questão que não é de empresarial. Onde está seu Deus agora? Eu não sei. Papai do céu, nos ilumine essa FGV, porque está difícil. Está difícil. É sobre isso e muito mais o vídeo de hoje. Então se inscreva no nosso canal. Se você já curtiu esse vídeo, está gostando, deixe seu gostei e vamos embora compreender as apostas de civil, processo civil, empresarial. Embora. Vamos começar pela bagunça. A bagunça empresarial. Alan, por que uma bagunça? Porque empresarial é uma disciplina top se você gostasse de estudar, né? Muita gente faz o quê? Pega as 11 disciplinas e aí tira empresarial. Por quê? Porque na faculdade, a depender do curso que você está fazendo, né? Em qual faculdade você faz, empresarial não tem muita cadeira, então a disciplina que é passada mais, né, de forma mais séria, você não tem um estudo mais aprofundado, e aí sente uma dificuldade empresarial. Porém, para quem gosta, para quem estuda, empresarial é filé. Vinha uma questão de tipos de crédito, vinha questão de sociedade, explicar qual é a sociedade, identificar qual tipo de sociedade, os requisitos daquela sociedade, as características daquela sociedade, né? Sociedade simples, limitada, né? Cooperativa, aquele negócio, e o quê? Identificar empresa, empresário, conceito de empresa, empresário, né? Uma questãozinha de falências típica, porém, não está mais caindo falência faz tempo, faz um tempinho que não vem questão de título de crédito, direta, objetiva, aquele título de crédito. E aí, por exemplo, na prova passada, das 5, duas não eram em direito empresarial. Alan, quem é você no jogo do bicho para dizer que uma questão que a banca colocou em direito empresarial não é direito empresarial? Tem até enunciado falando de coisas empresariais. Duas questões, pessoal, que falavam de direito empresarial, mas o fundamento da resposta não estava no direito empresarial. Uma questão era sobre contratos, uma nova lei, a Lei de Liberdade Econômica, e essa previsão está no Código Civil, na parte de contratos. Então, é o assunto de direito civil. E a outra questão era sobre arbitragem, e aí a resposta estava na lei da arbitragem, que normalmente é o quê? Estudada dentro do processo civil. Aqui, eu dou arbitragem em processo civil, não empresarial. Não é o professor João Vitor que dá arbitragem, sou eu. Então, veja, nós tínhamos 5 questões de empresarial. Caiu arbitragem e contratos. Você diz, Alan, mas esses dois assuntos são de tal, podem ser cobrados? Podem. Mas aí, quando você pega questões de empresarial, duas, e coloca outros assuntos, o edital de empresarial fica só 3 questões. E aí, aquele aluno que estudou empresarial com a bexiga, porque gosta de empresarial, vai ter só 3 questões de empresarial, todas sobre sociedade. Não caiu falência, não cai títulos de crédito, que são assuntos que a pessoa que escolheu estudar empresarial estava pronta para responder. Então, perceba que essa nova configuração traz uma incerteza. Como é que vai vir a próxima prova? A gente não sabe. Mas, diante do que foi feito nas últimas, você vai, se você for estudar empresarial, compreenda as sociedades, modelos de sociedade, tipo de empresa, conceito de empresário, o que é empresário, como é que configura a atividade empresarial, essa parte aí, você vai conseguir uma questão. Se você for aprofundar, você vai títulos de crédito, falência, esses assuntos. Possivelmente pode vir uma questão, pode, porque não veio nas provas passadas, né? Então pode vir uma questão aí. Nós temos inclusive legislação nova sobre o assunto, certo? Empresarial, 5 questões. Nós vamos estudar bastante se você for estudar a parte de sociedade. E aí nós vamos para as 2 disciplinas principais do vídeo de hoje. A primeira, civil. Civil não está tendo mudança relevante, assim, mudou tudo. Não. Civil ainda tem um padrão histórico, que é basicamente o quê? 7 questões,
nós temos 4 questões ou 5 sobre parte geral, obrigações, contratos, né, teoria geral e contratos em espécie, responsabilidade civil. E aí, ó, família, reais e sucessões normalmente se alternam em 3 ou 2 questões. Nas provas passadas, a parte geral do direito civil tinha ficado de lado. Só que ela voltou na prova passada com 2 questões. Uma, misturando com responsabilidade civil. Na prática, na prova passada objetiva, não caiu responsabilidade civil. Por quê? Porque a questão cobrava o tempo de prescrição da reparação civil. Essa resposta você não ia encontrar nos artigos 900 e cacetado do Código Civil que fala de responsabilidade civil. Você encontrava uns 200 e pouco da parte geral de prescrição. Então, apesar de tratar indiretamente de responsabilidade civil, a questão falava de prescrição. Então, era assunto de parte geral. Caiu também como parte geral na prova passada a questão da capacidade. Direito de personalidade que a gente estuda, né? Capacidade civil, na parte inicial do direito civil, faz muito tempo que não cai. Capacidade relativa, é relativamente incapaz, é absolutamente incapaz. O que foi que caiu? A capacidade da pessoa com deficiência, por exemplo, autista, que é plenamente capaz para, por exemplo, casar. Estatuto da pessoa com deficiência. Não está cravado no Código Civil. Resposta está no estatuto. Porém, é um assunto que a gente estuda vinculado à parte geral. Então, nós tivemos essas 2 questões aí. Nós tivemos também em direito civil 2 a 3 questões sobre obrigações vinculadas ao direito contratual. Na prática, questões de direito contratual, contratos. Porém, você tinha um requisito de obrigações, inclusive uma delas falando sobre a teoria de inadimplemento substancial, que aí já está lá no 490 e pouco, né, lá no final do artigo 400, e fala sobre a parte que está inserida na parte de contratos. Então, o que é que nós temos aí? Essas 5 aqui questões não tinha caído muita parte geral, a parte geral voltou na prova passada. Obrigações e contratos sempre presentes, nunca ausentes. E aí, eu acredito que nessa prova agora que vocês vão fazer, em 3 de julho, nós teremos um trabalho sobre responsabilidade civil nela. Deve ter uma questãozinha ou outra falando da responsabilidade civil. A responsabilidade civil foi cobrada pesado onde? Na segunda fase de civil, nas questões, tinha questão sobre responsabilidade civil ali. Então, veja, no 34º exame, caiu responsabilidade civil na segunda fase. 35º exame, ele pode vir na primeira fase, pode ser que não venha, eu acho que vem. Porém, ó, família e sucessões. Família caiu indiretamente ali, meio que num segundo plano, sucessões caiu com força. Foram 2 questões de sucessões diretas no direito civil. Então, o que isso quer dizer? Eu sinto que a banca pode trazer direitos reais, principalmente o quê? Uso capião. Por quê, Alan? Porque na prova de processo civil que nós vamos ver agora, caiu direitos reais das ações possessórias. Ou seja, debate ali direito das coisas, direitos reais, posse aplicada ao processo. Não caiu aplicado ao direito civil. E no direito civil, uso capião é um tema muito cobrado na prova da OAB. Então, nós podemos ter aí uso capião como um assunto relevante para a nossa prova da primeira fase do 35º exame. Além, né, dos assuntos de família e sucessões que aí se misturam. Na sucessão, não é muito comum vir questões de sucessão testamentária. Normalmente é a sucessão convencional, sucessão hereditária. Aquela divisãozinha de bens, aí direito de representação, essas coisas. Então, pessoal, tranquilidade, tá certo? Quando nós passamos para o processo civil, aí é onde a mágica acontece. Por quê? Processo civil está complicado. Por quê, Alan? Processo civil está complicado porque a banca está mudando. Toda a prova é um perfil diferente. Ou seja, não tem perfil. Entenderam? Então, imagine só. Além dos assuntos convencionais de processo civil, do Código de Processo Civil, a banca também pode cobrar assuntos de leis esparsas. Já falei da lei de arbitragem. Ela pode cobrar a lei dos juizados, que é um juizado civil, é o JEC, o juizado da Fazenda Pública, o juizado federal, pode cair na prova do processo civil, pode cair, como já caiu, a lei da ação civil pública, CPI já caiu 2 vezes, salvo engano, nos últimos exames, caiu questão direta da lei da ação civil pública, ou seja, você não conseguiria responder se você soubesse decorado o CPC, você não responderia. Por quê? Porque a resposta não está no CPC, está na lei da ação civil pública, que é que a gente estuda dentro de direitos constitucionais dos remédios constitucionais. Olha só que baguncinha.
Parece o quê? Prévia de carnaval, aquela baguncinha, mas que não é uma baguncinha que ofende. Porque a baguncinha de carnaval, a pessoa sai desgastada, ofende o organismo. A baguncinha de prévia ofende mais levemente. Então, essa baguncinha de trazer ação civil pública, fazendo processo civil, ofende um pouquinho, mas não tanto. Porque você estudou em constitucional. Você, em tese, deveria ter estudado em constitucional. Entendeu? Então, processo civil, Alan, 7 questões. Carimbado, carimba, recurso. Vá para a prova. Se você quer responder pelo menos uma ou duas questões de processo civil, recurso. Ó, em todos os exames de 2016 para cá, salvo engano, apenas um exame não caiu questão de recurso. O resto caiu. E é um ou são duas questões de recurso na prova do processo civil. Certo? A questão pode vir de forma direta, qual é o recurso cabível, e aí vai dizer, é um recurso especial, é uma apelação, é um agravamento. Se você souber identificar o cabimento do recurso, você responde, ou ela pode vir um pouco mais aprofundada, trazendo um detalhe do recurso. Então, por exemplo, essa sentença, ela, se recorrível por apelação, tem efeito suspensivo à apelação ou não? Então, perceba, a pergunta da banca não é saber se você sabe que da sentença cabe apelação. Essa apelação tem efeito suspensivo ou não? É um aprofundamento. Então, pode vir isso em qualquer nível recursal. No 32º exame, por exemplo, para a prova mais difícil, salvo engano, caiu a questão da comunicação do agravo de instrumento. Interpus o agravo de instrumento, autos físicos, processos físicos, eu tenho o quê? 3 dias para comunicar o juízo de primeiro grau que eu interpus o agravo de instrumento no tribunal. Veja, não estava perguntando, cabe agravo ou não cabe agravo? Não, cabe agravo. Eu tenho que comunicar? Sim. Como? Se eu não comunicar, qual é a consequência? Foi isso que a questão trouxe como elemento para a prova objetiva. Então, nós teremos sim uma questão de recursos, ou até duas, acredito eu. Beleza? Fora isso, nós temos cumprimento de sentença e execução. É uma ou duas questões. Então, imagina, tem uma questão de recursos, duas de cumprimento de sentença e execução extrajudicial, por exemplo, também 3. Faltam 4. Aí, na prova passada, nós tivemos 3 questões de procedimentos especiais. Uma questão sobre oposição, uma questão sobre inventário, uma questão sobre as possessórias. Pode ser que não venha procedimentos especiais. Temos 3, faltam 4. Vem o quê? Pode vir, procedimento comum, que veio na prova passada e costumeiramente vem. Na prova passada, era a questão sobre o abandono do processo, a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito. Qual é o prazo? Tal. Era essa a questão. Pode vir outra questão sobre isso. Na prova passada veio a questão de juizado também. Pode ser que venha uma questão de uma lei esparsa dessa. Mas o que é que eu trago como expectativa? Recursos, essas questões de execução, então procedimento, execução extrajudicial ou cumprimento de sentença, procedimento comum, que é da petição inicial 319 até a sentença no 487, certo? Ali. E aí, na parte geral, que é do primeiro artigo 1º, até o 317, 318 do processo civil. O que é que pode vir? Que eu acho mais relevante você estudar são as intervenções de terceiro e as tutelas provisórias. Tutelas provisórias é um assunto que cai, passa 2 exames sem cair, cai de novo, que eu acho relevantíssimo no processo civil. Como é que você vai cobrar que o advogado faça um pedido de antecipada, uma liminar? Tutelas provisórias. Então, pode ser cobrado, e as intervenções de terceiros foram cobradas muitas vezes na prova assim, cai nessa, não cai na outra, cai nessa, não cai na outra, não tem caído nas duas últimas, não caiu no 33º, não caiu no 34º, caiu no 32º, que foi a questão anulada do processo civil. Deixa eu começar com o Cipriano, salvo engano. Então, se você quer estudar processo civil de forma mais direcionada, pega intervenções de terceiro, a partir do 119 ali, 120, até o 130 e pouco, pega o desconsideração da personalidade jurídica, que eu acho que é um assunto relevantíssimo, que pode voltar a ser cobrado na prova de processo civil, também na prova de civil. Pega tutelas provisórias lá do 290 até o 311, para você entender a diferença de evidência para a tutela de urgência, entender a diferença da antecipada para cautelar, da antecedente, pega as diferenças delas, entende cada uma, e aí compreende o procedimento comum, quais são os requisitos da petição inicial, o que é que tem que acontecer. A audiência de conciliação e mediação é um assunto importante do 334 do CPC, artigo 334. Volta na tela, 334, no caso para vocês, 334, né? Dá uma lida nesse 334, estuda a contestação, a reconvenção, certo? Aí,
o julgamento parcial de mérito, o julgamento conforme estado do processo do 354, 355, 356 do CPC. Estuda as sentenças 485 e 487 do CPC. Estuda sentença sem resolução de mérito. O que leva a uma sentença sem resolução de mérito? As causas 485. O que leva ao processo com resolução de mérito? 487. E compreende as duas diferenças. Lê os parágrafos do 485. Tá certo? E aí, recursos. Por fim, um último assunto que vem começando a cair de forma mais frequente são os procedimentos de tribunais, que são lá 930 e pouco até a parte de recurso, certo? São mais ou menos 60 artigos. Vai falar sobre ação rescisória, vai falar sobre IRDR, certo? Vai falar sobre o que acontece nos processos dentro do tribunal, a ordem de julgamento, decisão de relator, não necessariamente sobre recurso, tá certo? Então, vou ajuizar uma ação rescisória. Você vai ver lá nos processos dos tribunais. É o tema, é o assunto do Código de Processo Civil. Beleza? Mais importante, Alan, tem pouco tempo. Recursos, intervenções de terceiro, tutela provisória, se sobrar tempo, para procedimento comum, que é um assunto maior. Beleza? Pessoal, civil, processo civil, empresarial. Na próxima semana, teremos mais uma reta de aprovação na primeira fase, com mais disciplinas, com mais assuntos para vocês estudarem, mais dicas, certo? Se inscrevam aqui no canal, um forte abraço e até mais.